No dia 27 de janeiro de 1945, o campo de concentração de Auschwitz foi libertado pelos russos. Esse dia marca no calendário internacional o Dia Internacional da Memória do Holocausto. A gente sempre fala sobre a Shoah, que é o genocídio dos judeus aqui no Eu Com Isso, porque a gente precisa realmente sempre repetir, nunca mais. Mas falar nunca mais exige que a gente vá além, que a gente pense em genocídio além do genocídio do nosso povo. Por isso, a gente vai aproveitar a data para falar do genocídio de outro povo que, de certa forma, chegou até a inspirar a morte em massa de judeus durante o regime nazista. Hoje, a gente vai falar sobre genocídio armênio. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse, como você já sabe, é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de Sociedade e Política Israelense. Nosso convidado hoje é o Sarkis Sarkisian, que é professor dos cursos de Arte e Cultura Armênia, Língua Armênia Clássica 1, 2, 3 e 4 e Língua Armênia Ocidental na Universidade de São Paulo. Ele é também pesquisador dos projetos Armênios, Genocídio, Imigração e Memória na FEFELESH USP, onde também é mestrando. Seja muito bem-vindo, Sarkis. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente para falar de um tema que é tão importante, né? Um dia em memória tão relevante. Muito obrigado. Obrigado a Amanda, a Anita também pelo convite. É realmente um grande prazer aí estar com vocês, contribuindo com este tema aí tão importante e necessário, de ser sempre lembrado. E, Sarkis, assumindo a nossa ignorância, pela pesquisa que a gente fez, enfim, acho que não posso falar por todo ouvinte, mas eu, pelo menos, sabia muito pouco, ainda sei muito pouco sobre o genocídio armênio, até a gente pesquisar para poder se preparar para esse episódio, mas os números que são utilizados por historiadores, pesquisadores, contam aproximadamente 1,5 milhão de armênios que morreram entre 1915 e 1923, vítimas do Império Otomano. Você pode começar contando de uma forma resumida por que essa perseguição começou e qual foi o resultado dela? Sim, com certeza. Como se diz, a cronologia do genocídio armênio, ela realmente foi inspirada, e ela deu inspiração posteriormente para o genocídio judeu. A gente vê muitas similaridades com tudo que ocorreu, inclusive do modus operandi e também dos atores, a gente está falando aí de um momento no final do século XIX, quando os grandes impérios estavam em uma decadência, e vem aí a ocorrer a Primeira Guerra Mundial, que vai fazer este fim, colocar fim a esses impérios, que estavam já insustentáveis. O Império Otomano já vinha, há um bom tempo, perdendo, parte de sua influência, parte de seus territórios, e vem sofrer muito com a emancipação dos países nos Balcãs, Aquela região dominada, essa parte europeia, do Império Otomano, era realmente a área de maior, como se fala, era uma área de grande interesse, mas que também, por ser povoada majoritariamente por não muçulmanos, a gente tinha ali uma região que geralmente ali tinham muitos outros povos, que não eram muçulmanos, era uma de grande taxação de impostos, Então, os não muçulmanos realmente tinham, por muito tempo, tiveram muitas liberdades, viviam em relativamente paz ali, com os seus vizinhos, mas eles tinham diferenças de tratamento porque não eram muçulmanos, então deveriam sim de pagar tributos, ao império. Com a perda, desta região, o Império Otomano acaba perdendo também parte de seus proventos, E isso acelera ainda mais a degradação. O sultão, Abdulhamid já estava sendo muito pressionado e também desacreditado. A população vivia em condições realmente muito difíceis, porque o governo já não conseguia dar todo aquele aporte. E, por outro lado, tínhamos digamos assim, uma elite social assim dos armênios, porque viviam em grande parte nas cidades um pouco mais urbanizadas e também detinham, de certo modo,
um pouco concentração de renda. A concentração, exatamente, a concentração de renda dentro do Império. Com isso, obviamente, vai suscitar, né, muitas questões, inclusive dos não-armênios, né, dos turcos, né, de quererem, questionando, né, que os armênios, então, eram um motivo, né, eram os responsáveis pela degradação do Império, que eles haviam concentrado todas essas rendas, essas posses, e os turcos, então, estariam sofrendo por conta disso, né? Então, a gente já vê um cenário muito muito similar. parecido, né? Então, uma elite Exatamente, não foi à econômica toa. Impressionante. utilizada como bode expiatório numa situação de crise. Então, a gente não precisa ir nem um pouco longe para começar a fazer esses paralelos, né? Com certeza. Então, eu falei só do comecinho, né? Então, começa, né, já a ter agitações, né? Então, a gente já tem algumas, inclusive, pequenas desavenças, né, entre vizinhos, né? Porque realmente viviam nas cidades, existiam, obviamente, cidades majoritariamente habitadas por armênios, outras nem tanto, mas aconteciam já algumas desavenças, que vêm aí ocorrer, né? Um pouco aí já no finalzinho aí dos anos 1800, que vem até a gerar, por exemplo, praticamente uma briga de rua, que vem desencadear uma grande matança aí de 30 mil armênios, assim, sabe? Uma coisa que não dá nem para acreditar, sabe, a proporção que tomou, porque qualquer coisa já era tomada como uma justificativa, né? Os ânimos já estavam muito aflorados, né, dentro da sociedade. E, obviamente, então, os armênios, né, vão também se mobilizar, né, vão tentar se organizar politicamente, né, para melhores condições, porque também viviam, né, naquela situação, e buscavam um governo que garantisse certas liberdades que já não eram mais asseguradas, né? Então, vem surgir dentro um movimento dentro do Império mesmo, de uma constituição, né? De que existisse, então, uma constituição otomana que fosse, então, negociada para garantir liberdades a esses povos aí, né? Cristãos também que viviam lá, né? E isso vai desencadear, né? Na chegada ao poder dos jovens turcos. Os jovens turcos surgem, né, como uns praticamente salvadores da pátria, né, porque eram aqueles que iriam, então, substituir o poder do sultão, né, não queriam mais aquela figura já arcaica, já desatualizada, eles viam, né, alguns ideais europeus, né, de formar uma república, mas quando eles chegam ao poder e depõem o sultão, acabam não fazendo todas aquelas promessas, inclusive se voltando justamente também àqueles que os apoiaram. Por exemplo, os armênios mesmo chegaram a apoiar. A gente tem alguns registros, fotografias e tal, de armênios apoiando os jovens turcos, né, que eram vistos como uma modernização, como um sangue novo para aquele império, né? Então, era um cenário de crise, estava totalmente desacreditado, né, com as suas finanças, né, o Império Otomano, e eles veem, então, numa república, uma boa saída para isso, né? E aí, então, desencadeia também, no cenário internacional, a Primeira Guerra Mundial, e temos aí um ótimo plano de fundo, né, para lidar com uma pedra no sapato, né, que eram os armênios naquele momento, lidar de uma outra forma, né? Então, se você está envolvido numa guerra, então qualquer coisa a guerra justifica tudo, né? Então, em uma guerra é uma terra sem lei, não há nada, né? Não há mais segurança jurídica para nada, e aí você pode fazer o que você quiser, né? Praticamente uma anarquia ali, né? Então, mais ou menos isso, né? Que vem, né? A Primeira Guerra vem apenas como um pretexto mesmo para a execução do plano que eles já tinham, né? Então, não foi do dia para a noite que se fez, né, esse plano de extermínio, mas ele vem desde aí do finalzinho dos anos 1800, sendo construído, né, até ser aplicado, porque realmente você convencer uma população toda, né, de que aquilo
que matar o outro, que você expulsar o seu vizinho e coisas assim é correto, né? Você precisa de, né, muito convencimento, né? Porque tem uma desumanização aí, né? Lembrando, inclusive, que, já que o nosso episódio também tem essa questão de fazer paralelos, antes a Amanda já vai passar para essa próxima pergunta, que também é um paralelo, mas Hitler foi eleito em 1933 e a solução final, que é quando são construídos os campos de extermínio e quando começa a matança em morte de judeus, é só 9 anos depois. Acredito que, enfim, uma década depois do que a gente coloca nos números como fim do genocídio armênio, começa um novo plano de matança em massa. Sim, Poucas novidades. muito trabalho ideológico, muita propaganda, né, racista, Excelente. né, a partir de um líder aí, né, que foi eleito democraticamente. Então, é algo para a gente, é mais do que um paralelo, assim, é algo que a gente consegue enxergar hoje em muitos lugares, inclusive. Com certeza, né? É verdade mesmo. E foi este passo a passo, né, que veio a ser copiado depois no genocídio judeu, né? A gente teve sim, né, essa questão, tivemos, né, tudo começa, né, então há uma desumanização, há uma inferiorização daquela sociedade, né, dos armênios, então, vamos fazer uma diferenciação, nós temos, porque até então todos eram cidadãos otomanos, não, mas agora a gente, então, vamos se diferenciar, somos de um lado muçulmano, do outro lado cristão, de um lado fala uma língua, do outro fala outra, e começaram a fazer distinção ao ponto de realmente formar, né, uma ideologia de uma sociedade homogênea, porque era isso que eles queriam, né? Eles vêm, né, os jovens turcos vêm querendo, né, implementar o panturquismo, que era uma Turquia para os turcos, ou seja, aquele diferente deveria de ser exterminado ou ser expulso daquele local, né? Não pertencia, né? Já não convinha mais participar daquela sociedade. Então, do mesmo modo, né, que no judeu vai acontecer a Noite dos Cristais lá, né, por exemplo, que vão fazer os saques, né, fazer os boicotes, né, aos cidadãos judeus, nos armênios também vão fazendo isso, vão incentivando todas essas questões ao ponto, né, de desencadear aí o massacre, que é praticamente a etapa crucial aí desse genocídio. Quando você mencionou, né, essa morte em massa de 30 mil armênios ali no final do século XIX, já me veio à cabeça justamente, né, os pogroms, esses saques e assassinatos, assim, de judeus na Rússia, enfim, que depois se espalhou pela Europa, mas me lembrou bastante. E só para complementar, não é que a gente está fazendo paralelos meramente assim que tem uma estética parecida, né? Mas segundo uma matéria do El País, o historiador norte-americano Benjamin Carter Head, que é autor do livro The Death of Democracy, ele descobriu também que os nazistas tomaram nota do que aconteceu no genocídio armênio para replicar com os judeus. Então, teve uma inspiração de fato, não é apenas, lembra um pouco que é tudo genocídio. Não, teve sim um estudo de caso sobre o ocorrido no Império Otomano para replicar alguns anos depois, né? Com certeza, sim. Até pelo próprio fato, né, de que na Primeira Guerra Mundial, Império Otomano, Império Austro-Húngaro e Alemanha eram os seus aliados, né? Estavam de um lado, né? Que vem aí depois a Alemanha também assumir aí a sua participação na Segunda Guerra Mundial, né? Então, se a gente entender, né, que a Alemanha de fato teve uma participação como se diz, de protagonista mesmo no genocídio armênio, e ela vem depois, agora, né, recentemente, até assumir a sua responsabilidade, porque forneceu não só o aparato militar, mas também munição, né, para aquele Império Otomano enfraquecido, como ele estava. Por quê? Porque tinham, obviamente, interesses dentro do Império Otomano. Um dos grandes obras aí que foram colocadas naquele momento era a ferrovia Berlim-Bagdá, né, que depois vem a ser aí o grande
uma grande disputa aí dentro dessas nações europeias, e que os alemães tinham realmente total interesse naquele império, né, de ter a sua zona de influência ali e fortalecer. Então, eles não só armaram, como treinaram e ofereceram também soldados, né, militares para atuar diretamente dentro do Império Otomano, contra também os armênios, obviamente, né? Se a gente pensar que soldados que atuaram na Primeira Guerra Mundial, junto com o Império Otomano, né, vendo todo este fazer, né, do genocídio 20 anos depois, eles já eram de alta patente, né? Eles já tinham subido nas suas carreiras e já iriam, então, desenhar todo o genocídio judeu. Então, não foi à toa, não foi por coincidência, se fez, né, aquela execução depois na Segunda Guerra. Então, eles fizeram o quê? Né? Tinha, sim, a gente vê dentro do genocídio armênio uma preocupação muito grande, né, de, por exemplo, levar o genocídio para fora das grandes cidades ou da capital, né, do Império naquele momento. Constantinopla, por exemplo... Eu tô nervosa, é igual, tô até tensa. É igual, exato. É surpreendente, a gente fala, mas será que tem? Não, é verdade, porque imagine, né, se eles saíssem matando os armênios lá em Constantinopla, uma cidade, né, totalmente ali voltada para todos os olhos voltados para ela, né? Obviamente que jornalistas, embaixadores de outros países e tudo iriam denunciar aqueles ocorridos, né? Você não poderia fazer uma matança ali na capital do Império, né? Isso me deixa assim consternada, porque óbvio, né? A gente está falando de 1918, 1920, Sim. Enfim, e óbvio que a gente não tinha a comunicação como ela é hoje, mas você fica pensando se qualquer tipo de comunicação não teria evitado o que veio depois. Eu não sei, a gente não tem como responder essa pergunta, mas fica a angústia do questionamento, né? De se os jornalistas tivessem visto, se alguém pudesse ter revelado essa história de uma forma mais clara. E é o que a gente começou o episódio falando, né? A gente não pode falar do genocídio do nosso povo, e aí do povo judeu, do povo armênio, ele em si mesmo, como um fim em si mesmo. A gente tem que olhar essa mensagem e ver a replicação do que acontece anos e anos a fio, né? Com certeza, não, é total. Inclusive dos métodos, né? Como eu falei, tinha, assim, uma preocupação, né, de, então... fazer uma deportação, né? Eles tiravam os prisioneiros da capital, né? Tanto que o dia do genocídio armênio, que se rememora, né, como a data histórica, é o 24 de abril de 1915. Por quê? Na noite de 24 de abril, que era uma noite de Páscoa, né, as autoridades otomanas invadem as casas dos armênios ali da capital, né, de Constantinopla, e vão pegar os cabeças, né? E quem eram os cabeças? Líderes religiosos, escritores, jornalistas, né, pessoas de grande influência na sociedade armênia, vão aprisionar eles, né, a princípio, né, com alegações de que estão traindo, que coisas nesse sentido, né, que estão em meio a uma guerra e tudo mais, e então vão aprisioná-los e, posteriormente, deportar para outros campos e ali assassiná-los, né? Então, a gente teve a morte de toda a nossa intelectualidade mesmo naquele momento. Mais ali de 300, 400 armênios ali vão ter este fim nesta noite, né? E ali se dá a execução. Por quê? Um povo sem as suas cabeças, né, sem seus líderes, fica realmente desprotegido. Além disso, tiveram sim a preocupação de desarmar a população, né, de convocar para a guerra, de solicitar armamentos para que o Império combatesse e tudo mais. Então, parte da população realmente foi desarmada e ali ficou muito mais fácil. Os homens foram convocados para o exército, com o propósito de lutar, só que realmente iam abrir trincheiras que eles mesmos iriam ser mortos ali, enterrados. As mulheres, crianças e velhos que ficavam nas aldeias estavam totalmente suscetíveis ali aos absurdos que iriam ocorrer, desde saques, estupros, deportações, né, e tudo mais. E também instrumentalizaram os curdos, né, que eram também um povo que vivia ali na região, mas que se assemelhava no sentido da religião, né? Então, instrumentalizaram isso também para instar esse povo também contra os armênios. Então, estava ali tudo realmente muito bem desenhado. Inclusive, no genocídio armênio que se dá o uso dos trens para
deportação mesmo da população, né? Parte, obviamente, foi a pé, né? E morria no caminho, porque o deserto de Deir ez-Zor, na Síria, era o ponto final. Ou seja, aqueles poucos que conseguiam chegar até o fim, ali morriam mesmo de inanição, fome, porque já não tinham ou doenças, né, que pegavam. Outros morriam no caminho. Mas também a gente tem, né, fotografias de trens aí levando os armênios, trens de carga, levando para estes lugares, né? Então, a gente já vê, né, como que vai se montando uma máquina. Uhum. Apesar de no genocídio armênio não termos aquela estrutura industrial, né, como foi o judeu, né, porque tivemos, sim, questões, inclusive, de usar gás, né? A gente teve, pontualmente, coisas assim, mas, obviamente, que no judeu eles fizeram um aprimoramento dessas técnicas aí. Sim, com a tecnologia, né, eles Sim, puderam fazer o que a exatamente. Hannah Arendt chamou, né, de fábricas de cadáveres. Exato. E dando só um salto aqui, né, cronológico para a gente avançar também, né, porque nosso tempo é reduzido, mas queria que você comentasse, né, um pouco sobre depois do genocídio, né, o que aconteceu com os armênios, né, o país, a Armênia, só ressurgiu, né, mais tarde, em 1991, com o fim da União Soviética. Esse Estado nacional, ele foi realmente uma demanda do povo armênio depois de toda essa história? Sim, sim. É só uma conclusão ali da última parte, que realmente eu Claro, acho que é claro. importante, é o porquê, né, de um período tão curto e ninguém aprendeu nada com o que aconteceu com os armênios, justamente pela impunidade, né? A gente vê que foi realmente isso. Por quê? Assim que termina o genocídio armênio, né, vai se fazer um julgamento, né, uma espécie de um tribunal de Nuremberg ali naquele momento contra os turcos ali que mataram, mas os generais mas isso nunca chegou a ser aplicado de fato, né, por interesses das potências, e inclusive a Armênia acabou realmente saindo, apesar, né, de tudo, não foi compensada de todos os danos que sofreu naquele momento. Então, a Armênia adquire, aí conquista sua independência em 1918, né, num pedacinho, né, de terra no Oriente, até 1920, quando é incorporada à União Soviética. Acaba, né, sendo incorporada justamente porque realmente não tinha condições de combater, né, contra o Exército Vermelho e muito menos ficar desprotegida contra os turcos. Então, estava realmente no meio de um conflito e não tinha condições para se manter. Acaba que ela, então, fica de 1920 a 91 dentro, né, desse grande bloco, né, que foi a União Soviética, e obviamente que os armênios sempre, né, reivindicavam, né, sempre tiveram ainda forte o seu nacionalismo, né, tinham aquele sentimento, né, de ter uma pátria, né, a República Socialista Soviética da Armênia, né, existia, mas não era uma república independente e livre, né, então existia sim, né, aquele sentimento nacional que vem aí a despertar lá no finalzinho de 1980, né, já na virada para 90, quando a própria União Soviética vai, né, abrindo espaço, né, a própria questão econômica, política, vai deixando algumas arestas aí para que os povos, então, reivindicassem a sua independência. E assim, nesse contexto, os armênios, então, declaram sua independência em 1991 e construindo aí uma nova república. É um momento também bastante conturbado quando os armênios, então, no meio, né, daquela convulsão, vão deparar, inclusive, com uma nova guerra, né, contra o vizinho Azerbaijão, por conta de um território armênio que foi cedido à República Socialista Soviética do Azerbaijão por Stalin arbitrariamente, apenas para realmente despertar para evitar, de fato, a desintegração da União Soviética, né? Então, você criando problemas regionais, conflitos, né, era um modo do governo central conseguir administrar melhor e ninguém se desprender ali daquele bloco. E aí
a gente teve essa consequência. Eu vou dar uma série de informações e aí eu vou fazer uma série de perguntas, tá? Hoje, cerca de 30 países reconhecem o genocídio armênio. Bom, vamos lá, mais informações sobre isso. O Senado brasileiro reconheceu o genocídio armênio em 2015, mas o Poder Executivo ainda não tomou essa decisão. Em 2021, os Estados Unidos passaram a reconhecer o genocídio armênio em 2021. E também porque os Estados Unidos talvez tenham a Armênia mais famosa do mundo, Kim Kardashian. Outra informação que eu não podia passar o episódio sem mencionar, então fica aqui essa informação. E Israel não reconhece o genocídio armênio até hoje. Bom, primeiro, Sarkis, agora eu vou disparar um monte de perguntas, acho que dá para juntar todas as respostas. Por que ainda é polêmico, entre aspas, eu odeio essa palavra, mas por que existe ainda uma polêmica em torno do reconhecimento? Por que tantos países não reconhecem o genocídio armênio? Para você, de forma pessoal, seria importante que o Brasil, o executivo, reconhecesse esse genocídio e por quê? E, por fim, queria que você comentasse um pouco essa questão de Israel, né? Um país que surgiu depois do Holocausto, até não dá para desassociar, né, esses dois fatos. É representativo que Israel reconheça em algum momento, já que se trata do Estado judeu, que é outro povo vítima de genocídio? Enfim, falei um monte de coisa, mas acho que dá para incorporar, né, todas essas perguntas. Não, com certeza, a gente faz um apanhado, né? Não, mas é verdade. Eu acho que a grande questão, né, da polêmica do genocídio armênio, né, por que de tantos países até hoje não se manifestarem publicamente, né, reconhecendo este fato, né, que está totalmente documentado, realmente é o segundo genocídio mais estudado, né, de toda a história, só perde, obviamente, e documentado, porque também naquele momento, né, eram outros tempos e não havia tanta facilidade, né, de registro de certas coisas, fotografia, filmes, né? Então a gente tem, mas não mais de estudado, sim, né? O segundo mais estudado. Então o porquê? Justamente do seu próprio perpetrador, né? A Turquia, né? O estado sucessor do Império Otomano, até hoje negar, e não apenas negar, mas conduzir uma campanha estatal de negação, né, do genocídio armênio, inclusive revertendo fatos, né, desassociando coisas, inclusive dizendo que, na verdade, foi ao contrário, que os armênios que vieram a matar, que do mesmo modo que os armênios morreram, também os turcos morreram, e aquilo era um cenário de guerra, enfim, né, trazendo outras questões, né, minimizando dados, né, e assim por diante, para descredenciar o genocídio armênio. Então, obviamente, que se a gente tem um litígio aí, poucos países vão querer se manifestar, entrar nessa discussão, né, comprar uma briga de direitos humanos, né, com um aliado político, né, um parceiro comercial, né, não vão querer entrar nessas polêmicas e deixam este assunto para lá, né? Por muito tempo realmente foi assim, né? Os armênios mesmo, né, ficaram muitas décadas depois do genocídio, muito ainda não se dando conta dessa dimensão e até conseguir o primeiro reconhecimento internacional, que foi em 65 com o Uruguai. Foi o primeiro estado pioneiro, né, em muitas questões, a gente sabe, né, o Uruguai vem então a ser o primeiro a reconhecer o genocídio armênio. Posteriormente, a diáspora armênia se engaja, né, nesta campanha, né, numa denúncia, né, internacional que já vinha desde o final da Primeira Guerra, nos acordos e nos tratados que foram feitos, mas que acabaram engavetados, né? Mas para que se fizesse justiça, né, e que se condenasse aqueles perpetradores. E até hoje estamos fazendo. O interessante é que, em geral, né, grandes nações aí já reconheceram, como eu falei, a própria Alemanha, que teve parte no genocídio, vem a público e se desculpa, né? A Áustria também é outro país também que foi aliado, né, do Império Otomano, também reconhece e insta também a Turquia a fazer o mesmo. O que acontece?
Aqui no Brasil também tivemos, né, ainda temos uma mobilização da nossa comunidade para o reconhecimento, mas é muito... a nossa sociedade mesmo pouco conhece, atualmente está tendo um pouco mais de contato com o tema, os políticos, né? A gente também sabe que há um lobby, né? O lobby turco também é bastante forte, há muitos interesses envolvidos e quando o genocídio foi reconhecido pelo Senado, né, aqui brasileiro, a gente teve realmente uma esperança muito forte de que isso viesse a ser reconhecido pelo Executivo, que o grande poder mesmo. E fizemos muitas mobilizações e tudo mais. A gente percebe que, infelizmente, não é bem assim, né? A ideologia, né? A sua proposta vai até certo ponto. Só para citar, um proponente da moção de apoio, né, e solidariedade ao povo armênio, que fez esse reconhecimento pelo Senado, foi José Serra. Ele depois assumiu, né, o Itamaraty, né, como ministro das Relações Exteriores, e havia um grande anseio da comunidade de que, de fato, agora, né, ele nessa posição pudesse, né, então fazer o reconhecimento, né? E foi feito tudo, mas no fim a gente sabe que não ocorreu. Ele acabou deixando também depois o ministério e isso ficou por ali, né? Então, infelizmente, vai até certo ponto, né? Mesmo se tiver uma boa vontade, tudo, isso não é também o suficiente, né? Então, a gente ainda hoje, né, estamos aí numa luta mesmo, né? Não tanto no nível estadual quanto no federal, né? Para que o governo aí brasileiro então venha a reconhecer o genocídio armênio. Por que Israel até hoje, né, não reconheceu formalmente aí o genocídio, né? Porque este povo também sofreu, né, o mesmo aí que o povo armênio ainda não teve esta atitude, né, que é muito esperado por nós, sim, né? Sabemos do peso que seria, né, Israel reconhecer o genocídio armênio. Isso não significa que os judeus, né, que a população não reconheça. Isso é fato. Eu posso dizer porque conheço muitos judeus e tudo, e é evidente que nenhum, né, judeu, né, em sã consciência, vai negar o genocídio armênio. Seria negar o próprio genocídio judeu, né? Seria negar a sua própria história, porque não há como desvincular algo, uma coisa de outra. Inclusive, Rafael Lemke, próprio jurista que vem a cunhar o termo genocídio, era judeu, e se baseou no genocídio armênio e, obviamente, na experiência judaica para criar esse termo e levou à ONU para fazer, então, essa legislação, né, internacional do genocídio armênio. Então, a gente vê que realmente, né, estamos sempre juntos. Outro episódio muito marcante para os armênios também saber uma grande literatura, né, que foi escrita nos anos 30 por Franz Werfel, que era um judeu austríaco, o livro Os 40 Dias de Musaddar, né, que é um romance, né, inspirado numa resistência à Armênia de 40 dias em uma montanha, né, na região litorânea da Cilícia, praticamente ali próximo à costa do Mar Mediterrâneo, onde que os armênios, então, 40 dias resistiram heroicamente contra os turcos até serem resgatados pelos franceses, né? Pelos navios franceses que vêm ali a retirá-los. Isso é retratado um pouco no filme A Promessa, que foi uma obra hollywoodiana lançada também há pouco tempo, e esse judeu austríaco escreve esse romance, que inclusive foi lido no gueto de Varsóvia, para vocês terem uma ideia da importância que essa resistência à Armênia também inspirou, né, os judeus ali naquele momento que sofriam algo muito similar, né, estar ali confinados e lutando, né, contra o exército nazista. Então, a gente vê, né, como que estamos tão atrelados e, infelizmente, né, por, obviamente, questões totalmente políticas e geopolíticas, né, Israel não reconhece. Por quê? Porque Israel tem um grande aliado no mundo muçulmano, que é a Turquia. A gente sabe interesses em comum,
A gente viu, principalmente em guerra da Síria, pouco tempo. Temos também, do outro lado, o Irã, né? E também temos o Azerbaijão. Azerbaijão também é um país, né, irmão dos turcos, né? Praticamente eles são muito, né, ligados, né, são o mesmo povo quase, né, assim, né, tem uma origem étnica, tudo em comum, e eles então fazem frente também ao Irã. E isso é de interesse para Israel. Infelizmente, há uns anos atrás, tivemos o reavivamento aí de uma guerra que estava em cessar-fogo entre a Armênia e a Azerbaijão, e vimos que o Azerbaijão foi armado por Israel, né? Então, Israel tem interesses muito fortes, né, com esses países, né, para aquela região e também para a sua sobrevivência. Ali sabemos, né, também a situação não é tão simples ali em como se encontra. Então, infelizmente, né, devido a tudo isso, até hoje, né, Israel ainda se esquiva um pouco de assumir essa posição. Mas, por outro lado, vemos muitos avanços, né? Constantemente, praticamente anualmente, quase, isso é discutido no Knesset, né? Então, ocorre sim, né? Já chegou a avançar em algumas comissões, o reconhecimento, né? Então, há sim uma mobilização. A gente espera que brevemente, né, isso venha a se consolidar, mas sabemos que também, infelizmente, por essas questões, acaba sempre voltando um pouquinho atrás. Sim, bom, é muita história, né, para a gente conhecer, e acho que a gente tem que buscar sempre se aprofundar, né, porque e é triste, né, que a gente, né, tanto a comunidade judaica quanto a armênia se aproxime nesse sentido, né, de compartilhar, né, essas histórias de genocídio, né, mas é uma coisa para a gente pensar agora, né, porque quando a gente olha para trás, a gente tem que pensar em não só como instrumentalizar, né, história, mas ter, né, um exemplo para que nunca mais aconteça, né, guardar essa memória, essa lembrança, mas que a gente olhe para agora, né, para a realidade que a gente vive, a conjuntura que a gente vive, porque a gente não precisa ir para muito longe ou voltar muito atrás no tempo para enxergar esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, hoje, a gente pensa no Brasil, na realidade brasileira, a gente tem, assim, né, um extermínio sistemático da população negra, da população indígena, da população LGBTQIA+, que, apesar de toda a informação, uma coisa que a gente comentou aqui no nosso episódio, apesar de todo o avanço tecnológico, né, na comunicação, a gente ainda vê acontecendo. Então, a gente tem que olhar para trás, mas olhando para o agora, para o presente e para o futuro, né? E para o nosso lado, para quem está ao nosso redor, porque não é algo distante. Com Então, certeza. essa é a nossa esperança, né, produzindo esse tipo de conteúdo, né, de que essa discussão ela possa ser levada para frente, e que sirva não só como instrução, mas como reflexão, para que a gente fique mais atento, né, Dica à nossa cultural. realidade. Esse fim de semana eu fui conhecer o Museu Judaico de São Paulo, né, que está aberto há quase 2 Também meses, e fui. eles têm uma parte dedicada à Shoah, e eles justamente trazem esse ponto, porque eu acho que a gente não pode, como eu já falei aqui, né, ficar correndo atrás do próprio rabo, né? A gente precisa falar sempre sobre Shoah, a gente precisa falar sobre genocídio armênio, mas é isso, não correndo atrás do nosso próprio rabo, mas olhando para frente, ver como a gente, mais uma vez, que também esse é um clichê do podcast, né, Amanda? Auschwitz não é sala de aula para ninguém aprender nada, mas a história é cíclica e ela se repete muitas vezes, e a gente pode sim aprender como as coisas aconteceram para evitar que elas voltem a acontecer. Então, acho que nesse sentido a gente só pode agradecer o Sarkis pelo tempo dele, para a gente ver como as coisas se repetem e como olhando para trás a gente também anda para frente. E com esse olhar, né, de não um olhar sacralizador, né, de tornar esses genocídios, a nossa história ou a história de outros povos como algo intocável, né, sem comparação, né, porque eu acho que a história está aí também para ensinar a gente, né, como a Anitta falou, é cíclica. Então, eu queria agradecer muito, Sarkis, a sua participação, e para quem está ouvindo a gente,
conversou hoje com o Sarkis Sarkisyan, lembrando aí, ele é professor dos cursos de Arte e Cultura Armênia, Língua Armênia Clássica 1, 2, 3 e 4, e Língua Armênia Ocidental na Universidade de São Paulo, e também pesquisador do projeto Armênios, Genocídio, Imigração e Memória da FEFELESH USP, onde ele também é mestrando. Muito obrigada, Sarkis, pela sua participação. Aprendi muito, né, e que esse episódio também seja um pontapé para quem quiser se aprofundar nessa história. Muito obrigado, agradeço a todos e aos nossos ouvintes aí. Espero que, né, a gente sempre lembre para que isso realmente não se repita e denunciemos tudo, né, o que ocorre de violação de direitos humanos, porque começa, né, muito sutilmente, né, nada começa de um dia para a noite, é sempre um processo, né, o genocídio, e nenhuma sociedade está livre de sofrer, infelizmente, um genocídio. Mas é isso. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Parabéns pelo podcast. Obrigada a você, Sarkis. Lembrando que o E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta que vem. Até.